Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Esta é uma história arrepiante sobre o poder da manipulação. O que começou como amor e confiança transformou-se em um conto de engano, exploração e assassinato, revelando por fim um segredo aterrorizante que abalou todo o país até o seu núcleo. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Helge Fossmo nasceu em 27 de julho de 1971, na pequena vila de Beberg, localizada no centro da Suécia. Ele era um dos 5 filhos de uma família que, curiosamente, não era religiosa. Em muitos casos, o interesse de uma pessoa pela fé é moldado pela influência de familiares ou amigos próximos, mas a curiosidade espiritual de Helge desenvolveu-se de forma independente. Desde cedo, ele demonstrou fascínio pela religião e, aos 12 anos, juntou-se ao grupo de jovens da comunidade da igreja local. Embora seus pais não compartilhassem de seus interesses religiosos, eles eram de mente aberta em relação ao envolvimento do filho na igreja. Não viam mal nisso e permitiram que ele explorasse sua fé. Para eles, tratava-se de uma forma construtiva de ocupação para um adolescente, certamente melhor que outras alternativas. Mais tarde, Helge afirmaria que sua ligação com a igreja foi o momento em que sua vida realmente começou, descrevendo a sensação de salvação e propósito que encontrou dentro de suas paredes. Helge rapidamente se destacou entre seus colegas. Mesmo jovem, tornou-se um dos membros mais dedicados e ativos da comunidade religiosa. Participava de todas as reuniões e se envolvia nos eventos da igreja com entusiasmo, construindo uma reputação de jovem cristão promissor. Essa dedicação continuou ao longo dos 5 anos seguintes, consolidando seu lugar na congregação. Em 1988, quando completou 17 anos, Helge conseguiu um emprego em um café voltado para jovens cristãos. Foi ali que conheceu seu primeiro amor, uma jovem chamada Helen Johansson. A conexão entre eles foi imediata. O afeto mútuo cresceu rapidamente e, assim que chegaram à vida adulta, os dois se casaram. Logo tiveram 2 filhos, e a vida em Beberg parecia estável e gratificante. Durante esse período, Helge continuou a aprofundar seu envolvimento na igreja. Sua devoção religiosa só cresceu, e não demorou muito para que ele assumisse o papel de pregador na congregação local. Sua vida parecia seguir um caminho reto e virtuoso. No entanto, em 1993, ocorreu um encontro que alteraria dramaticamente o rumo de sua vida. Helge conheceu uma mulher chamada Assa Waldau, que afirmava ser a noiva de Cristo. Assa era a líder de uma seita cristã que começava a se espalhar pela cidade. Ela era uma figura carismática, originária de Kotby, onde essa doutrina específica havia criado raízes. Assa viajava constantemente, pregando e reunindo novos seguidores, especialmente entre os jovens. Adolescentes e jovens adultos eram particularmente atraídos por seus ensinamentos, que pareciam prometer uma conexão mais profunda e mística com o cristianismo. Isso tornava a família de Helge um alvo perfeito para seus esforços de recrutamento. Assa tinha uma estratégia peculiar para atrair pessoas à sua seita. Ela lentamente convencia os indivíduos a se afastarem de seus laços familiares e se juntarem à sua comunidade religiosa, um lugar onde prometia que encontrariam a verdadeira realização espiritual. Quando abordou Helge pela primeira vez, ele não caiu imediatamente sob seu feitiço. Sendo um cristão dedicado e já um pregador, Helge mostrou-se inicialmente cético em relação aos seus ensinamentos. Sentia-se desconfortável com a ideia de uma mulher atuando como pastora e achava algumas de suas interpretações das escrituras radicais demais, até perigosas. Ele percebia que o que ela promovia era mais do que apenas um novo ramo do cristianismo. Era um culto. Mas Assa não era do tipo que desistia facilmente. Ela reconheceu o potencial de Helge como um recurso valioso para seu movimento e tornou-se determinada a conquistar tanto ele quanto sua família. Entendendo que o confronto direto não funcionaria, adotou uma abordagem mais paciente. Ao longo dos anos seguintes, trabalhou de forma constante para ganhar a confiança da família.
Visitava-os regularmente, oferecendo conselhos espirituais aparentemente inofensivos, sempre cuidadosa em não forçar demais ou avançar muito rápido. Sua manipulação era lenta e metódica, e com o tempo, Helge começou a se abrir. Tornou-se cada vez mais intrigado por seus ensinamentos, mesmo mantendo algumas dúvidas persistentes. De 1993 a 1997, a influência de Asa cresceu. Nesse período, ela plantou sutilmente sementes de dúvida na mente de Helge sobre a igreja tradicional. Apontava o que via como falhas na doutrina cristã convencional e apresentava seu movimento como o verdadeiro caminho para a salvação. Helge, ainda em busca de uma realização espiritual mais profunda, gradualmente tornou-se mais receptivo às suas ideias. Finalmente, em 1997, após 4 anos de persuasão silenciosa, Asa conseguiu convencer Helge e sua família a se juntarem à sua seita. Eles decidiram mudar-se para Kotby, onde a comunidade de Asa estava estabelecida. A princípio, a mudança parecia inocente. Asa apresentou a visita como um convite amistoso para ver como sua igreja funcionava. No entanto, assim que chegaram, a verdadeira natureza da seita tornou-se mais clara. A cidade de Kotby girava em torno da igreja, e a seita tinha um grande número de seguidores. Muitos dos moradores estavam profundamente envolvidos nas atividades religiosas, que iam além dos cultos tradicionais. A igreja era o coração da comunidade, oferecendo empregos e funções para quase todos os seus membros. A congregação era autossuficiente em muitos aspectos, com cada indivíduo possuindo responsabilidades específicas, geralmente ligadas a atividades religiosas. Essa estrutura criava um forte senso de pertencimento e propósito para seus membros, tornando difícil que alguém deixasse o grupo após estar integrado. Helge estava ansioso para assumir em Kotby o mesmo papel que desempenhara em Beberg, servir como pastor da nova igreja e guiar a congregação local. No entanto, logo após assumir suas responsabilidades, uma mudança incomum em seu estilo de pregação tornou-se aparente. Seus sermões começaram a adotar temas cada vez mais radicais e controversos. Diferente das mensagens tradicionais de seus primeiros anos, centradas nos ensinamentos cristãos comuns, os novos sermões de Helge frequentemente exploravam assuntos considerados tabus dentro da comunidade, como intimidade e morte. Suas interpretações das Escrituras tornaram-se muito mais provocativas, muitas vezes se desviando das normas estabelecidas. Enquanto alguns fiéis apreciavam seu fervor e carisma, muitos outros sentiam-se desconfortáveis com a direção de seus ensinamentos. Apesar das preocupações, Helge permaneceu firme em sua nova missão, impulsionado por um senso de propósito superior. 2 anos após a mudança para Kotby, a família Fossmo recebeu seu 3º filho. A chegada do bebê trouxe responsabilidades adicionais e aumentou a pressão sobre Helge e Hallen. Com as crescentes demandas de cuidar de 3 filhos e o foco intenso de Helge na igreja, o casal decidiu contratar uma babá. Depois de uma breve busca, escolheram uma jovem chamada Sarah Svensson, que havia se mudado recentemente para Kotby e já estava inspirada pelos ensinamentos de Asa. À medida que Sarah se integrava mais profundamente à comunidade, a relação de Helge com Asa também se intensificava. Nesse período, Helge e Asa formaram um laço estreito, passando inúmeras horas juntos estudando as Escrituras e participando do que chamavam de conversas divinas. Eles acreditavam que recebiam mensagens diretamente de Deus, as quais interpretavam como profecias pessoais. Helge começou a manter anotações meticulosas em seu diário, documentando essas supostas revelações, juntamente com suas emoções e interpretações das visões. Em uma visão particularmente marcante, Helge afirmou que Deus o havia declarado como o Rei dos Reis, enquanto Asa fora ungida como a Rainha do Céu. Essa revelação profunda solidificou a crença de Helge de que estava destinado à grandeza e de que sua união com Asa fazia parte de um plano divino. Asa, sempre manipuladora, reforçou os delírios grandiosos de Helge. Ela o convenceu de que a conexão espiritual entre eles exigia que estivessem juntos de uma forma que transcendia os relacionamentos terrenos. Segundo ela, eles precisavam se casar para formar uma união sagrada que elevaria seus ensinamentos e conduziria seus seguidores a novos patamares espirituais.
Apesar de seu casamento com Helen, Helge abraçou totalmente essa ideia e, em 1999, realizaram uma cerimônia de casamento simbólica. Nesse ritual privado, Helge deu a Asa um anel adornado com 7 diamantes, cada um simbolizando um princípio sagrado de sua fé. Era um gesto destinado a representar o compromisso mútuo, não apenas como parceiros, mas como líderes de seu movimento religioso. Naturalmente, esse chamado casamento criou uma imensa tensão entre Helge e Helen. Embora a cerimônia fosse simbólica e não tivesse validade legal, o impacto emocional foi bastante real. Helen, ainda esposa legítima de Helge, foi consumida pelo ciúme e pela frustração. Já sentia que seu marido estava se afastando, com sua atenção voltada inteiramente para Asa e para a igreja. Mas essa união simbólica entre Helge e Asa levou o relacionamento deles ao ponto de ruptura. Helen tentou expressar sua raiva e tristeza, mas Asa interveio rapidamente, usando sua influência sobre Helge para controlar a situação. Asa atacou os sentimentos de ciúme de Helen, rotulando-os como pecaminosos e indignos de um verdadeiro cristão. Argumentava que o ciúme era um vício, algo que não tinha lugar no coração de um crente devoto. Asa aumentou a pressão sobre Helen, ameaçando-a com graves consequências caso não mudasse sua atitude. Chegou até a insinuar que, se Helen continuasse a resistir, a igreja poderia se voltar contra ela, possivelmente deixando-a, junto com os filhos, sem um lar. Diante dessa intimidação, Helen se sentiu encurralada. Suas tentativas de salvar o casamento mostraram-se inúteis, já que Helge se tornava cada vez mais distante e imerso no mundo de Asa. Helge, consumido por sua relação com Asa, dava pouca atenção às necessidades de sua família. Seus filhos e sua esposa deixaram de ser prioridade. Em vez disso, ele concentrava toda a sua energia no vínculo com Asa, cuja aprovação e elogios ele tanto desejava. Asa, por sua vez, não tinha real interesse em manter um relacionamento romântico genuíno com Helge. Seu objetivo final não era formar uma união amorosa, mas sim exercer controle sobre ele. Manipulava habilmente as emoções de Helge, usando a intimidade entre eles como ferramenta para dobrá-lo à sua vontade. Com o tempo, conquistou o controle total sobre suas ações, tornando Helge quase completamente dependente dela para a validação espiritual e emocional. A manipulação de Asa tornou-se ainda mais sinistra quando ela começou a plantar ideias na mente de Helge sobre seu papel divino no mundo. Levou-o a acreditar que tinha uma conexão especial com Jesus e que, através dele, o Filho de Deus poderia se manifestar. À medida que essas ideias ganhavam força, o comportamento de Helge tornou-se cada vez mais errático e desconectado da realidade. Seus sermões, antes estruturados e coerentes, transformaram-se em exibições bizarras de autoengrandecimento, repletas de mensagens enigmáticas sobre sua suposta missão divina. A tensão já vinha crescendo há algum tempo em Cotby, especialmente dentro da casa dos Fosmo. Em dezembro de 1999, uma epidemia de gripe atingiu fortemente a cidade, e a doença também se espalhou pela família Fosmo. Helge, Helen e os filhos foram afetados, o que tornou difícil manter a rotina normal da casa. Grande parte da responsabilidade recaiu sobre a babá, Sarah Svensson, que cuidou incansavelmente das crianças e manteve a casa em ordem enquanto a família lutava contra a enfermidade. Apesar da doença, Helge e Helen tentaram seguir com a vida normalmente, embora a tensão na dinâmica familiar fosse evidente. Na manhã de 18 de dezembro de 1999, Helge e Helen estavam em casa, debilitados pelos sintomas da gripe. Após o café da manhã, sentindo-se particularmente mal, Helge decidiu deitar-se para descansar. Não demorou muito para que adormecesse profundamente. Algum tempo depois, Helge foi despertado por uma batida na porta. Sonolento e desorientado, levantou-se para atender. Era o vizinho, preocupado por não ter visto nem ouvido nada dos Fosmo durante todo o dia. O vizinho estava especialmente apreensivo em relação a Helen, já que havia chamado por ela, mas não obteve resposta. Helge, ainda fraco pela doença, assegurou ao vizinho que tudo estava bem. No entanto, o vizinho não se convenceu e insistiu em verificar como estava Helen. Helge, de repente, percebeu que já fazia bastante tempo desde que Helen tinha ido tomar banho e ainda não havia saído.
Com crescente preocupação, eles correram até o banheiro. Quando Helge empurrou a porta, foi recebido por uma visão horrível. Helen estava deitada de bruços na banheira, vestindo a camisola que usara naquela manhã. A banheira estava cheia de água, e ficou imediatamente claro que algo terrível havia acontecido. O grito de Helge ecoou pela casa, alto o suficiente para alertar outros vizinhos, que rapidamente correram para ajudar. Juntos, eles retiraram o corpo inerte de Helen da banheira e tentaram desesperadamente reanimá-la. Apesar dos esforços, já era tarde demais. Helen Fossmo, com apenas 27 anos, foi declarada morta no local. À medida que a investigação se desenrolava, ficava claro que a morte de Helen não era tão simples quanto parecia inicialmente. Um ferimento profundo na cabeça foi descoberto durante o exame, levantando dúvidas sobre como teria acontecido. Especialistas especularam que Helen poderia ter escorregado no banheiro, batido a cabeça na torneira e perdido a consciência na água, levando a um afogamento acidental. No entanto, havia várias inconsistências perturbadoras. O relatório toxicológico revelou que Helen tinha um nível extraordinariamente alto de opioides em seu organismo, suficiente para ser fatal por si só. Essa descoberta foi alarmante, já que não havia registros de Helen ter usado drogas tão fortes. Como então essas substâncias haviam entrado em seu corpo? A presença de tantos opioides sugeria um plano insidioso. Mas apesar desses sinais de alerta, as autoridades inicialmente classificaram a morte como acidental. De acordo com a conclusão oficial, Helen havia escorregado, batido a cabeça e se afogado tragicamente. Sarah Svensson, a babá da família, corroborou essa versão dos fatos, defendendo Helge e confirmando que Helen estava sozinha no banheiro. Seu depoimento teve papel fundamental para convencer as autoridades a considerarem a morte como um infeliz acidente. A princípio, Helge parecia ser um viúvo enlutado, visivelmente devastado pela perda da esposa. Chorava abertamente, e muitos na comunidade se reuniram em apoio a ele. No entanto, aqueles que o conheciam melhor começaram a notar peculiaridades em seu comportamento. Para começar, Helge não perdeu tempo em se desfazer de todos os pertences de Helen, quase como se quisesse apagar sua existência. Recusava-se a falar sobre sua morte, até mesmo com os filhos, proibindo-os de mencionar a mãe. Para muitos, esse comportamento parecia suspeito, alimentando rumores de que a morte de Helen talvez não tivesse sido acidental. Alguns acreditavam que Helge havia orquestrado sua morte para se livrar de uma esposa inconveniente, que havia se tornado distante e problemática, especialmente após seu casamento simbólico com Asa. Também havia rumores de que Helge havia interferido na própria investigação. Inicialmente, ele pediu que nenhuma autópsia fosse realizada, alegando razões religiosas, mas seu pedido foi negado devido às circunstâncias suspeitas em torno da morte de Helen. Após a conclusão da autópsia, Helge teria usado sua influência para que o relatório fosse alterado, especialmente no que dizia respeito à overdose de opioides. Ele afirmava que isso havia sido feito para proteger a reputação de sua esposa e garantir que ela pudesse descansar em paz, livre da mancha de acusações que poderiam ter pintado sua morte como um suicídio ou overdose de drogas, ambos considerados atos pecaminosos em sua comunidade religiosa. Pouco depois da morte de Helen, ocorreu uma mudança estranha na vida pessoal de Helge. Asa, a mulher que havia exercido tanto poder sobre ele, perdeu o interesse de forma abrupta. Ela deixou Cotby em uma de suas peregrinações e nunca mais voltou, cortando todos os laços com Helge, sem oferecer nenhuma explicação clara. Embora o relacionamento deles tivesse sido intenso e consumido por completo, parecia que Asa já não tinha mais utilidade para Helge, deixando-o para continuar sozinho no caminho que ela havia traçado. No entanto, Helge não permaneceu sozinho por muito tempo. Em pouco tempo, ele desenvolveu um novo relacionamento romântico com ninguém menos que a irmã de Asa, Alexandra Waldow. O namoro foi rápido, facilitado pelo status de Helge como pastor e pelo respeito que ele inspirava na comunidade. Muitos fiéis o viam como um homem profundamente espiritual, próximo de Deus, e essa imagem sem dúvida ajudou a conquistar Alexandra. Na primavera de 2000, Alexandra mudou-se para a casa dos Fossmo, e pouco depois, os dois se casaram.
Ainda assim, nem mesmo esse novo casamento parecia satisfazer Helge. Apesar de ter uma nova esposa, seus desejos só pareciam crescer. Na primavera de 2001, Helge voltou sua atenção para Sara Svensson, a babá da família, e começou a flertar ativamente com ela. Nesse momento, Sara ainda trabalhava na casa de Helge Fossmo, mantendo sua função de babá da família. No entanto, sua relação com o pastor havia mudado drasticamente. O que antes era uma relação profissional tornou-se profundamente pessoal, especialmente depois que Helge começou a lhe dar afeto e atenção. Quando o casamento de Helge com sua segunda esposa, Alexandra Waldo, começou a desmoronar, seu caso com Sara se intensificou. Sara, observando tudo isso acontecer, tentava apoiar seu amante de todas as formas possíveis. Tornou-se sua confidente, alguém que compreendia suas lutas e lhe oferecia consolo nos momentos difíceis. Helge, sempre manipulador, aproveitou-se plenamente da compaixão de Sara, muitas vezes convidando-a para rezas conjuntas na igreja. Foi durante esses supostos encontros espirituais que a manipulação de Helge assumiu uma forma mais física, já que ele regularmente induzia Sara à intimidade sob o disfarce de união divina. Helge, sempre eloquente, insistia que sua relação física não se tratava de luxúria ou gratificação pessoal. Em vez disso, alegava que fazia parte de um chamado espiritual superior, um ato sagrado que era uma mensagem direta a Deus. Nesses momentos, Helge convencia Sara de que, através da união deles, estariam canalizando energia divina, fundindo suas almas de uma forma que transcendia os desejos terrenos. Sara, profundamente apaixonada por Helge e ansiosa para servir a Deus como acreditava que Helge instruía, aceitava essas explicações sem questionar. A essa altura, Sara adorava Helge Fossmo a tal ponto que aceitava cada palavra sua sem hesitação. Acreditava em suas histórias, em suas profecias e em suas visões divinas, considerando-as verdadeiras e necessárias para seu próprio crescimento espiritual. Em sua mente, esses momentos com Helge estavam cheios de inspiração divina. Ela acreditava que agia de maneira correta, cumprindo a vontade de Deus ao seguir as ordens de Helge. No entanto, sem que ela soubesse, havia caído na armadilha de um homem manipulador que usava a religião e a retórica espiritual para disfarçar seus próprios desejos e ambições. À medida que o relacionamento avançava, Helge começou a introduzir ideias ainda mais perturbadoras. Passou a pregar que era um guerreiro de Deus, um vaso escolhido através do qual batalhas divinas eram travadas na terra. Segundo Helge, sua missão não era fácil. Ele afirmava que obstáculos, pessoas ou situações, às vezes precisavam ser removidos pelo bem maior. Embora muitas vezes falasse em enigmas, essas declarações enigmáticas tinham como objetivo preparar Sara para o que estava por vir. Sara, completamente sob sua influência, acreditava em cada palavra, interpretando esses presságios sombrios como mensagens divinas que precisavam ser obedecidas. Helge então começou a dizer a Sara que, durante seus momentos de intimidade com Alexandra, recebia mensagens de Deus. Essas mensagens, segundo ele, previam que o tempo de Alexandra na Terra estava chegando ao fim. Helge apresentou isso como uma parte inevitável do plano divino, sugerindo que a partida de Alexandra deste mundo era necessária para que a ordem divina continuasse. Ele disse a Sara que havia visto uma visão de sua parceira perfeita e que não era outra senão a própria Sara. Além disso, Helge plantou a ideia na mente dela de que, se seu casamento com Alexandra não terminasse em breve, ele poderia morrer como resultado de algum desequilíbrio cósmico. O divórcio estava fora de questão devido às crenças religiosas rígidas deles, então Helge começou a insinuar que medidas mais drásticas seriam necessárias para romper a união. Helge também convenceu Sara de que, para combater os demônios que assolavam a comunidade, ela precisava morar permanentemente em sua casa. Embora ainda fosse casado com Alexandra, Sara mudou-se para a residência, onde as duas mulheres viviam em quartos separados. Helge se revezava em encontros íntimos com cada uma delas, apresentando essas ações como rituais necessários para combater a escuridão espiritual. Ele afirmava que esses encontros não eram atos de desejo físico, mas sim práticas sagradas para purificar tanto as mulheres quanto a si mesmo de quaisquer influências demoníacas. Sua eloquência e retórica religiosa
as convencia de que estavam participando de batalhas santas contra as forças do mal. A manipulação de Helge sobre Sara atingiu seu auge nesse período. Ele já não passava tempo com ela, a não ser para os encontros íntimos. No restante do tempo, humilhava-a, destruindo sua autoestima até que ela ficasse totalmente dependente dele para validação. Cada vez que a rebaixava, encerrava com as palavras: "Eu te amo." Esses pequenos momentos de afeto, ainda que manipuladores, eram suficientes para manter Sara completamente cativada. Ela vivia para esses raros instantes, ansiando pela aprovação de Helge e acreditando que estava cumprindo a vontade de Deus. Quando Sara já estava completamente sob o controle de Helge, havia perdido todo o senso de autonomia. Seus pensamentos, ações e desejos já não eram dela. Tornara-se uma marionete nas mãos de um homem perigoso, que usava a religião e a manipulação espiritual para satisfazer suas próprias necessidades e avançar sua agenda distorcida. À medida que o domínio de Helge sobre ela se intensificava, tornava-se cada vez mais claro que ele havia preparado o terreno para algo muito mais sinistro. Algo que em breve traria consequências devastadoras para todos os envolvidos. Conforme a tensão entre Helge Fossmo e sua segunda esposa, Alexandra, continuava a aumentar, Helge começou a plantar ideias perigosas na mente de Sara Svensson. Suas manipulações haviam sido graduais, mas agora ele se tornava mais direto em sua abordagem, perguntando repetidamente se ela estaria disposta a matar em nome do Senhor. Embora ainda não estivesse preparada para dar um passo tão drástico, sua resistência enfraquecia a cada conversa. Percebendo isso, Helge decidiu intensificar suas táticas manipuladoras. Ele sabia que precisava empurrá-la ainda mais no caminho da submissão total e, assim, elaborou um plano sinistro. O pastor criou uma nova conta em uma plataforma de mensagens, que usava para enviar mensagens a Sara de um número aparentemente desconhecido. Fingindo ser a voz de Deus, as mensagens de Helge assumiram um tom ameaçador, instruindo Sara de que seu tempo estava acabando. De acordo com essas supostas instruções divinas, ela deveria realizar uma tarefa sagrada, uma execução em nome do Senhor, até no máximo o dia 25 de novembro. No início, Sara suspeitou que Helge estivesse por trás das mensagens, mas quando o confrontou, ele negou veementemente qualquer envolvimento. Sua raiva diante da dúvida dela só aprofundou sua confusão, e mais uma vez, ele recorreu à sua tática mais eficaz: envergonhá-la por sua falta de fé. Ele a acusou de pecaminosidade e de não confiar no plano de Deus, manipulando suas emoções até que ela fosse dominada pela culpa. Sara, desesperada para provar sua devoção, aceitou relutantemente as mensagens como divinas. Com o tempo, as mensagens do Deus tornaram-se mais insistentes e perturbadoras. A falsa divindade agora afirmava que Sara era uma parte crucial de um plano divino, que exigia que ela enviasse almas de volta ao céu. A manipulação afetou profundamente a psique já frágil de Sara, e logo ela se viu seriamente contemplando a ideia de assassinato como um meio de salvar sua alma. Em sua mente, o peso da salvação e da condenação eterna estava em jogo, e ela começou a sentir que realizar esse ato horrível era seu único caminho para a redenção. O ponto de ruptura veio em 8 de novembro de 2003. Naquela manhã, Alexandra Fossmo acordou em sua própria cama com a visão horrível de Sara Svensson de pé sobre ela, empunhando um martelo. Sara, movida pela crença de que estava cumprindo a vontade de Deus, atacou brutalmente Alexandra, golpeando-a repetidas vezes. Milagrosamente, Alexandra conseguiu sobreviver ao ataque violento e afastar sua agressora, mas a razão por trás do ataque era arrepiante. Sara afirmou mais tarde que havia recebido outra mensagem de Deus pelo aplicativo de mensagens, instruindo-a a matar imediatamente a esposa do pastor. Apesar da gravidade do crime, Sara não enfrentou consequências legais. Helge Fossmo, usando sua influência e habilidades de manipulação, insistiu que o incidente fosse mantido em silêncio e não houve registro policial oficial. Toda a situação foi abafada, e como forma de punição, Helge enviou Sara embora, forçando-a a morar com seu pai. No entanto, nem mesmo esse banimento pôs fim ao capítulo sombrio. Sara continuou a receber mensagens do chamado Deus,
e essas correspondências apenas alimentaram sua crescente convicção de que estava cumprindo uma missão justa. Helge, por sua vez, não conseguiu ficar longe de sua ex-amante por muito tempo. Apesar de tudo o que havia acontecido, ele rapidamente começou um caso com uma nova mulher. Annette Linde, esposa de um homem chamado Daniel Linde. Esse novo envolvimento romântico só complicou ainda mais as coisas, já que Helge agora via Daniel como um obstáculo a ser removido. Mais uma vez, ele empregou as mesmas táticas que haviam funcionado tão bem com Sara no passado, enviando-lhe mensagens supostamente de Deus e convencendo-a de que a remoção de Daniel era uma parte necessária de sua missão divina. Sara, ainda ansiosa para salvar sua alma e provar sua devoção, aceitou relutantemente cometer outro ato de violência. Helge, que agora exercia controle total sobre Sara, orquestrou cada detalhe do plano. Após a tentativa fracassada contra a vida de Alexandra, Helge deu a Sara outra chance de se provar. Desta vez, porém, Sara se preparou muito mais cuidadosamente. Ela adquiriu uma arma e estudou instruções para fabricar um silenciador, garantindo que sua segunda tentativa de cumprir a vontade de Deus fosse bem-sucedida. Na noite de 10 de janeiro de 2004, Sara Svensson partiu para executar o plano sombrio. Ela pegou emprestado o carro de seu pai e, em contato constante com Helge, dirigiu até o bairro onde a família Fossmo morava. Chegou às 3h30 da manhã, totalmente preparada para o que estava por vir. Naquela época, Alexandra Fossmo, de 23 anos, ainda morava na casa de Helge, totalmente alheia ao perigo mortal que a aguardava. Sara estacionou o carro a uma distância segura, 500 metros da casa, e disfarçou-se cuidadosamente. Ela usava uma máscara preta, sapatos de tamanhos diferentes para despistar a polícia e envolveu os pés em sacos plásticos apertados para evitar deixar pegadas. A porta da frente da casa já havia sido adulterada. Helge havia quebrado a fechadura anteriormente para encenar a cena como um assalto. Uma vez dentro, Sara entrou silenciosamente no quarto de Alexandra, onde a jovem dormia profundamente. Sem hesitar, Sara atirou na coxa de Alexandra. Alexandra acordou com um grito, apenas para ser silenciada por um segundo tiro na cabeça. Com Alexandra morta, Sara passou para seu segundo alvo, Daniel Linde, marido de Annette. Às 4h30 da manhã, Sara dirigiu-se até a casa de Daniel Linde. Helge a havia informado com antecedência de que Daniel estaria sozinho em casa naquela noite. Quando Sara chegou, encontrou a porta trancada e simplesmente bateu. Quando Daniel, sem suspeitar do perigo, abriu a porta, Sara imediatamente atirou em seu peito. Quando ele caiu no chão, ela disparou outro tiro em sua cabeça, acreditando que o trabalho estava concluído. Satisfeita com seu feito, Sara fugiu da cena. No entanto, Daniel milagrosamente sobreviveu ao ataque. Apesar de seus ferimentos, conseguiu alcançar um telefone e pedir ajuda. Quando a polícia chegou, Daniel conseguiu fornecer uma descrição parcial de seu agressor, embora a máscara usada por Sara tivesse obscurecido sua identidade. Durante esse período, Helge Fossmo, um pastor de 32 anos com reputação de piedade e liderança espiritual, rapidamente se inseriu nas consequências dos acontecimentos horríveis, assumindo o papel de vizinho preocupado e solidário. Quando Daniel Linde foi levado às pressas para o hospital após sobreviver ao ataque de Sara Svensson, Helge Fossmo o acompanhou, mantendo cuidadosamente a fachada de um homem profundamente empático. No hospital, soube da notícia terrível de que sua esposa, Alexandra Fossmo, havia sido assassinada. Durante toda essa provação, Helge exibiu o comportamento de um marido enlutado, mascarando habilmente suas intenções mais sombrias por trás de um véu de tristeza e preocupação. Sua habilidade de manipular situações e pessoas havia se tornado uma competência mortal. Apesar da confusão em torno dos ataques, a investigação rapidamente começou a se concentrar em Sara Svensson. Vizinhos e conhecidos lembraram os incidentes bizarros e não resolvidos envolvendo a primeira esposa de Helge, que havia morrido em circunstâncias misteriosas anos antes. Além disso, o brutal ataque com martelo contra Alexandra Fossmo, que havia sido mantido em segredo devido à influência de Helge, foi finalmente descoberto pela polícia,
lançando ainda mais suspeitas sobre aqueles ligados ao pastor. Na cena do assassinato de Alexandra e da tentativa de assassinato de Daniel Linde, foram encontradas impressões digitais ensanguentadas. Essas impressões, inequivocamente pertencentes a Sarah Svensson, tornaram-se provas irrefutáveis de seu envolvimento em ambos os crimes. A babá de 26 anos foi prontamente presa e, embora inicialmente insistisse que havia agido sozinha, sem qualquer pressão externa, ela acabou cedendo durante o interrogatório. Sarah confessou que acreditava estar agindo em nome de Deus, tendo sido manipulada por mensagens divinas que a instruíam a cometer os assassinatos. Como parte da investigação, o celular de Sarah Svensson foi apreendido. A polícia rapidamente descobriu o número de Helge Fossmo entre seus contatos, bem como outro número pertencente a um indivíduo não identificado. No entanto, nenhuma mensagem incriminatória foi encontrada nesse telefone. O verdadeiro avanço ocorreu quando um segundo aparelho foi descoberto, contendo um acervo de mais de 1000 mensagens trocadas entre Sarah e a pessoa que ela acreditava ser Deus. Esses textos revelaram um padrão arrepiante de manipulação, coagindo-a a acreditar que suas ações faziam parte de uma missão divina. Não demorou para que os investigadores rastreassem o número desconhecido, até ninguém menos que Helge Fossmo. Essa revelação destruiu Sarah, que realmente acreditava que estava se comunicando com o Todo-Poderoso. A constatação de que seu amado pastor a havia enganado com tamanha crueldade foi um golpe devastador. Diante da verdade esmagadora, Sarah cooperou integralmente com as autoridades. Ela contou toda a saga de manipulação, detalhando como Helge Fossmo a havia coagido a cometer os crimes. Durante o julgamento, foi apresentado um vídeo de reconstituição do crime no qual Sarah Svensson descrevia vividamente como havia executado os assassinatos. Essa gravação, inicialmente considerada um relato completo dos acontecimentos, posteriormente levantou sérias questões. Uma investigação particular revelou que a versão original de 6 horas do vídeo havia sido editada, com partes cruciais omitidas da versão exibida no tribunal. Essa descoberta levou alguns a questionarem se Sarah havia sido totalmente responsável pelos assassinatos ou se o próprio Helge havia desempenhado um papel mais direto, transferindo habilmente a culpa para sua cúmplice manipulada. Apesar dessas dúvidas persistentes, Sarah Svensson foi declarada legalmente insana e internada em um hospital psiquiátrico após o julgamento. Sarah permaneceu em tratamento por vários anos, passando por terapia intensiva para lidar com o trauma psicológico que havia sofrido e a manipulação severa a que havia sido submetida. Em 2011, após concluir o tratamento e ser considerada segura para a sociedade, Sarah foi liberada da instituição psiquiátrica. Ao longo do julgamento, Helge Fossmo permaneceu frio e sem remorso. Sua arrogância era palpável enquanto negava continuamente qualquer envolvimento, recusando-se obstinadamente a reconhecer o papel que havia desempenhado na orquestração dos trágicos acontecimentos. Psiquiatras examinaram Fossmo e concluíram que ele era são, embora ficassem espantados com a extensão de seu comportamento manipulador. A acusação, no entanto, apresentou um caso irrefutável, provando além de qualquer dúvida razoável que Helge havia incitado o assassinato de sua esposa, Alexandra, e a tentativa de assassinato de Daniel Linde. Em julho de 2004, Helge Fossmo foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 24 anos. Apesar de várias apelações, todas negadas, Fossmo continua encarcerado até hoje. Em uma entrevista em agosto de 2006, ainda preso, Fossmo finalmente confessou seu papel no assassinato de Alexandra e na tentativa de assassinato de Daniel Linde. Enquanto cumpria pena, a vida de Helge Fossmo tomou mais um rumo bizarro. Em 2007, ele se casou pela 3ª vez, embora a identidade de sua nova esposa tenha permanecido um mistério. Em 2020, Asa Waldo, que já havia sido uma associada próxima de Helge Fossmo, foi condenada por 8 acusações relacionadas a ataques contra ex-membros da igreja. Waldo foi sentenciada a prestar serviços comunitários e, após sua condenação, mudou seu sobrenome, afastou-se das atividades da igreja e se retirou da vida pública. Daniel Linde, que havia sobrevivido milagrosamente ao encontro quase fatal com Sarah Svensson, eventualmente se recuperou de seus ferimentos. No entanto,
Os eventos traumáticos deixaram um impacto duradouro nele. Temendo a influência contínua da igreja local e de seus membros mais radicais, Daniel optou por não retornar à sua cidade natal, escolhendo reconstruir sua vida em outro lugar, longe do local que lhe havia trazido tanto sofrimento.